Boa tarde! E vamos nós! Eu prometi pra vocês um super personagem, né? Pra senhora, né? Professora, a senhora vai adorar, porque eu tenho certeza que ela tem um domínio desse personagem também incrível. É, e é muito denso, né? Então, vamos apresentar aí a página, né? Professora, personas literárias. Né? Aí vamos fazer mais um pouquinho da ginástica do que é persona e pessoa. Né? Pessoas somos pessoas. E persona é quando ela se torna a mais pra gente. E não precisa estar presente, são pessoas que a gente usa. Né? O quântico sempre busca essas pessoas tão perto, então elas aparecem na hora que precisa, aquela coisa toda. Então, isso são as personas, né? Que a gente adquire. E são vários personagens, né? Já são 60 anos de vida, então são muitos personagens, muita leitura, né? Mas sempre teve aqueles, né? Aqueles. E, e um deles, esse é uma história que eu quero contar para mim, e eu fui vendo, eu preciso gravar esse vídeo para mim. A senhora me desculpa, professora, mas eu vou estar um pouquinho também no meu eu. Eu preciso ouvir isso, porque isso sempre teve repetido na minha cabeça, né? Então agora eu vendo, quem sabe ele acalma, né, essas lembranças. E esse super personagem detonou, mas corajoso. A época que ele escreveu esse personagem real, primeiro que é um personagem real, né? A época que ele escreveu, o que ele escreveu, o medieval. Então, aquele medievalismo, né, tétrico, não caiu em cima da cabeça dele e é uma obra que ela fluiu. Né? Até os livros de Aristóteles, coitado, que a política era feliz e a religião não concordou, que tinha que ser triste, foi para fogueira. Mas o Dante não. Aí, ó, olha a intimidade, professor, mas o Dante não. Então, mas eu não sabia nada disso. Tá? É só falar um pouquinho dele para situá-los, né? Que, aonde que esse cara e como esse cara escreveu e aonde que ele soltou e o que, né, aconteceu, a eternidade da obra dele, né? Aos 11 anos por aí, eu tinha uma prima, a mamãe tinha uma prima que estava dentro do colégio estadual, Iracema Esteves. E ela, eu acho que eu já até falei em alguns vídeos aí, eu acho que da alfabetização, alguma coisa. Ela era uma psicopedagoga nos anos 60, 70. Final de 60, começo de 70. Psicopedagoga? Não existia. E ela era. Ela era aquela que coordenava as mentes, ela coordenava as nossas mentes. Milhares de alunos, 3 turnos. E aquela mulher, ela sabia, né, manter, né, a integridade e a integração, né, nossa, né? Ela sabia dar isso, que a gente tinha que se integrar através da nossa integridade. Pessoas maravilhosas também que não saem da gente, né? E ela me convida para ir num filme, assistir um filme. Vaninho, na família, eles me chamavam, Vaninho, vamos comigo num filme? Eu falei, vamos, dona Célia, vamos lá. Então tá, aí que filme que é? É um filme assim, vamos ver se você vai gostar. Se você não gostar, você pode sair do cinema, a gente sai e vai embora, não tem problema. Eu falei, tá bom. Eu tinha uns 11 anos, acho que eu estava na 5ª ou 6ª série, uma coisa assim. Logo que eu entrei no estadual. E fomos assistir Don Quixote. Tudo bem, né? Foi até interessante, uma hora, eram 2 horas de fita. É com a Sofia Loren, eu não lembro o ator, mas era a Dulcina era a Dulcina era a Sofia Loren. Isso eu tenho certeza. E era de 2 horas, mais ou menos, a fita, coisa assim. Chegou 1h30, eu, nessa época, já tinha meus 80 quilos, com 11 anos de idade já, né? Então a minha boca vivia com sede, era boca seca, aquelas coisas de gordo, pé inchava, aquelas coisas de gordo. Muito bem. Aí eu me levantei 1h30, me levantei e fui tomar água. Na hora que eu acabei de tomar água, eu olhei pra trás, tava da tirar a semana. Tá cansado, querido? Vamos embora, meu amor. Não precisa ficar tudo.
Aí fui explicando para ela a questão do gordo, né? Sentamos e vimos o final da fita e depois discutimos, né? Ao irmos embora, ela me deixou em casa e eu e embora fomos discutindo. Certa dona Semana era uma louca, né? Porque aos 11 anos pedi para um cara ir lá assistir, o moleque ir lá assistir. Era... Então, sabe, tem gente que acha que as pessoas são, né? Mas tem lógicas que precisam ser detectadas, né? E essa coisa do clássico, né? Essa coisa do clássico então me veio. Por quê? As conversas dos amigos do papai, porque dentro da minha família era a literatura religiosa. Aí comecei com a literatura infanto-juvenil, né? Que já vindo do primário e entrando num colégio estadual. Mas eu já tinha conversas de ranchos com os amigos do meu pai, aquela coisa que a gente participava, coisa e tal, assuntos, e eram intelectuais de primeira grandeza, né? Então tinham assuntos desses clássicos. Falava-se desses personagens, citava-se em momentos engraçados, momentos coisas e tal, citavam esses caras. Falei, uai, Dona Cê me levou lá, a Tia Cê me levou, deixa eu ir embora, eu vou ver se eu acho. E eu, né, fui lá para a biblioteca, eu fui na biblioteca estadual, a tia Márcia, lá que era a biblioteca, a tia Márcia Parará, eu vi algumas edições ali, mas falei, deixa eu ir lá e muito clássico, né, coisa e tal, mas deixa eu ir lá na biblioteca municipal. Cheguei lá, tia Júnia. E um dos mais citadores de Dante era o irmão dela, o professor Lima. Chego lá de topo com a tia Júnia. Eu queria ver um clássico. Eu ouço muito o pessoal lá com o papai que vai falar de Dante. Ela se arregalou toda, né? Vamos lá, vamos ver isso. Vamos ver. Senta ali, fica quietinho ali, senta naquela cadeirinha com a mesa que eu vou trazer o livro para você. Eu não gostei do que eu vi lá na biblioteca estadual, era muito, né? É coisa de estado, né? Coisa numa biblioteca bem mais resumida. Falei, lá deve ter, porque lá eu sabia que na biblioteca municipal tinha muitos clássicos, né? E ela me veio, senta, tia Júnior, me veio com um livro deste tamanho. A coisa mais linda do mundo. Mas um livro deste tamanho. Aí, Vaninha, essa é a comédia de Dante. Você tem certeza? Né? Você tem certeza? Vou dar uma olhada, vou ver. Né? Isso, veja, né? E qualquer coisa assim. Então tá. Ela deixou. Falou, não vai durar 15 minutos, né? Já ele desiste. Imaginem a linguagem, então, de uma edição dessa. Né? Mais clássica impossível, então a linguagem então era, de certo, ia ser original. Né? Aí, a gente, depois que o tempo passa coisa, então a gente começa a juntar o Lé com o Cré. Lembra que eu falei para vocês que, e para a senhora, professora, que o almanaque de farmácia me gerou um contexto de formação de letrar, de planejar, de metodologias na escrita, né, nas obras, no jornalismo e tal, lembra? Olha a hora que ele me ajudou. Olha a hora que lá com o vovô, dos 8, com meus tios, dos 8 aos 9, 10 anos, eu praticava esse tipo de leitura, né, de almanaque. De repente eu estou diante de uma, né, é uma coisa linda, eu não sei que edição que é essa, se vocês conseguirem achar, é a coisa mais linda do mundo. Aí comecei, né? Eu dou de topa com o tal do nanquim, a obra, os desenhos, era em nanquim. E eu tive contato com isso, que no colégio das irmãs do colégio em Alfenas, até os anos 70, até os anos 80, tinha uma coisa lá de arte com nanquim. Então as meninas tinham o coisinha, a pena de nanquim, e muitos convites eram feitos na nanquim, aquela coisa toda para lá. Então o nanquim era divulgado, inclusive na escola. Colégio Sagrado Coração de Jesus de Alfenas, até os anos 80, eu tenho certeza que usou o nanquim como alfabetização e arte.
aquilo me chocou. Que eu leio, aí eu já sabia que eu leio o começo, quem fez, aquelas coisas de edição, o que é, coisa e tal. Aí eu dou de topo então com Doré, Gustave Doré. Ah, o caboclo chama Doré, é? Então tá. E olhando, assim, fascinado em pensar que o Nanquim estava fazendo aquelas imagens, e que imagens da história de Dante, né? Aquela imagem da história, muito concentrado, os desenhos. Aí depois, quando eu consegui ler Dante, que eu vi que as imagens estavam totalmente narrativas, e em Nanquim. Mas não sabia, comecei a ver. E comecei a ver os dizeres, o rodapé das imagens. Ora, é uma mania que eu tenho até hoje. Basta a manchete e o subtítulo, né? Dependente quando o assunto é maçante, toda hora está na mídia, toda hora, agora é mídia, né? Mas toda hora estava nos jornais, coisas e tal. Você podia saber do resto. Bastava ler a manchete, né? E o subtítulo, pronto. É onde eu uso muito. Né? Eu gosto muito só de manchete e subtítulo. Vocês podem ver que, né, eu não sou muito de... Gosto mais de falar. Aí, professora, meia hora, uma hora, a tia Júnia, Vaninho, e ela viu que eu estava folheando. Ela via. Eu falei, tia Júnia, então tá, agora eu paro, que ela chegou, então vamos parar. Mas, olha, isso foi assim, assim. Então, no inferno, quem vai faz isso... E traduzir as... Não sei, aí eu não sei quantos capítulos, mas eu li pelo menos umas 10 figuras. Eu viajei, eu concentrei, eu letrei, porque eu já tinha essa mania. E o rodapé, eu tive Dante aos meus conhecimentos. Lógico que sem 90% dos mínimos detalhes, mas a narrativa, imagem, rodapé, né? O rodapé da imagem, a história para mim estava contadinha. Então, esse Dante, comecei a entender, né? Nas conversas dos amigos do meu pai, nas conversas na escola, que aí já começa, né? As citações em literatura, então, parará, história, tarará. Esse Dante começou. E aquela coisa dos pecados, né? Do qual eu venho de uma família luterana, embora minha mãe tenha sido filha de Maria, fiz primeira comunhão, sou batizado na católica, coisa e tal, mas a influência maior era luterana. E pecado ali é, né? Nó. Então, esse Dante veio se misturando, veio comigo, né? Aí, e ele ficou tão... Aí eu fui ler Dante, né? Consegui uma tradução excelente. Inclusive, voltando em Alfenas, eu consegui a tradução lá, que deu para eu ler. Era até uma tradução assim pequena. Falei, pronto, o que está acontecendo? Né, esse Dante vem, e todo mundo conversa em Dante, e está certo, e tem o posto daquele, posto da ambição, posto o que eu acho espetacular, os que matam a natureza. Achei lindo esse posto. Eu falei, mas muito bem, parabéns, né, para um posto desse, viva o Dante. E esse Dante, então, parará. Aí é onde eu quero chegar. Olha para só ver como é que a coisa, esses personagens são... Quando eu resolvi traduzir Dante, eu falei, agora eu vou escrever Dante. É muito grande, eu posso escrever sim, eu vou meter cara nisso, porque azar se eu cair no ridículo, mas eu vou entrar no meio dessa conversa, que esse Dante não para na minha cabeça. Tudo veio acontecendo com Dante também, né? Mais um, né? E questão de pecado, então, Dante está sempre, né? Onde eu contraponho com, né, Francisco de Assis.
É onde eu faço o contraponto, né? De Assis, então, maneirava o Dante para mim. Muito bem. Aí é os letramentos de cada neurônios aí com os seus, né? Conclusão. Eu construí as 3 obras que eu tenho sobre Dante, respectivamente. Fazia o primeiro capítulo para a infância, primeira, segunda, até terceira infância, né? Que era o... Esqueci agora o coisa. Espera aí, já eu lembro. Para a juventude, fazia o capítulo, então, para a juventude, então, a adaptação do inferno de Dante, né? Esses são os demais os perigos dessa vida, né? E o infantil me veio melhor rir do que chorar. Então, põe a moral de Dante para a infância, põe aquela moral de Dante para o são demais os perigos dessa vida, onde o adolescente, então, vai realmente para o pecado, vai visitar todos os poços, né, do Dante, né, vai... Então, a gente conversa com essa criançada, com essa molecada que está chegando, a conversa está ali, e fiz o tudo que é em cima, tudo que é embaixo, né? O tudo que é embaixo, tudo que é em cima. Fica à vontade do coisa. Então, para a senhora ter uma ideia, a densidade desse personagem em mim. Eu construí as 3 obras respectivamente. Acabava um capítulo, começava e ia para o adulto. Começava no infantil, ia para a juventude, ia para o adulto. Vivo. Deu uma acalmada. Depois que eu fiz as obras, deu uma acalmada. Aí botei na internet, botei no site, bateu 1 milhão, não só dessas obras, mas bateu 1 milhão tudo que eu escrevia, né? Agora que eu estou usando mais vídeos, mas tudo que eu escrevia. Falei, e fiquei tranquilo. E queria contar essa história desse personagem. E agora estou satisfeito também. Eu acho que eu vou ficar mais tranquilo ainda com Dante, né? Rondando, né? As razões, os pensamentos, as meditações, as iluminações, né? Então era esse personagem também que eu queria apresentar para a senhora, que foi o babado, e tem sido babado na minha vida. Dante Alighieri. A Santa Comédia, a Divina Comédia. A Santa Comédia é a minha, Divina Comédia é a dele, né? É um resumo da humanidade. Ponto. E não saímos daquilo até hoje. Então é onde o meu personagem, né? Eu também me coloco como o Dante. Oi, Dante. Sou mineiro, sou silvano, e estou entrando nesses buracos aí com vocês. Vocês levam eu? O Dante, vamos embora. O Virgílio, vem embora. Vamos embora, então. Vem ver como é que funciona. E o mineiro, então, vai e entra também, né, em todos os postos com Dante e com o Virgílio. Mas lá em cima tá do mesmo jeito e piorando a situação. Aumenta esse inferno aí, que vai cair muita gente desse inferno aí. Tá uma superpopulação lá e caiu. E vou, então, indo embora com a minha obra, conversando com Dante, né? Intimamente mesmo. Porque ele foi um acompanhamento, né? E muito obrigado, tia Júnia, muito obrigado, tia Márcia, e muito obrigado, tia Iracema, e obrigado, professoras, né? Valeu! Professor Silvano, pô, eu emociono, Professor Silvano.blogspot.com, WebYTV, Fama.live, redes sociais, né? Rede de comunicação, estamos aí, vamos conversar, vamos refletir, e vejam quem foram os heróis de vocês durante uma vida, né, professora? Dante, eu tenho certeza que também sempre teve aí no sombreado dos pecados de Platão, né? Tenho certeza do professor. Alô, professora, até mais, até mais.